você ir no detalhe, porque é no detalhe que está a oportunidade. No detalhe é você saber como é que é o estilo de cada tipo de questão da prova. E aí eu já vou falar para vocês aqui os 6 tipos de questão que caem na prova. E o que acontece? Cada tipo desse vai sempre ser cobrado em prova. E ele tem um estilinho, cada tipo desse. Cada tipo de questão vai pedir alguma coisa. Quando você compreende o estilinho, você fala assim, isso aqui vai sempre pedir isso, então quando o áudio falar sobre isso, eu vou anotar. Percebe que o fato de você conhecer o tipo de questão, o modelo das questões, você já fica mais atento com relação ao áudio? Se você sabe que determinada pergunta vai cair em prova, não tem como não cair, vai sempre cair, e ela vai sempre perguntar determinada informação, você já fica atento a essa informação, porque você sabe que isso vai ser cobrado. Vou falar para vocês os nomes de cada tipo de questão. Então, o primeiro tipo de questão que cai é a questão do tipo just. Tem a questão, e ela é subdividida em just content e just purpose. Então, é uma pergunta que gira em torno da ideia central do áudio, tá? O segundo tipo de questão que cai é detail, que é, na verdade, detalhe, vai perguntar detalhes gerais sobre o que foi dito. Quarto tipo de questão é um tipo de questão que não é muito focado em conteúdo, mas sim conteúdo do que foi dito, mas do que foi expressado através da emoção dos falantes, para ver se você entendeu a emoção por trás do que foi dito. Então, é um tipo de questão que a gente chama de function e attitude. São questões que elas buscam ver se você compreendeu o que a pessoa quis dizer, mas pela emoção que ela colocou no que ela falou, do que pelo que ela falou, na verdade, tá? Tem depois o quinto tipo de questão, que é organization. Então, ali eu tinha function e attitude, são duas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Agora, organization, que é a organização do que foi colocado. A organização, ela da aula é em ordem cronológica. O professor organizou comparando e contrastando duas coisas. Foi do menos importante para o mais importante. Então, uma questão que busca que você compreenda a organização do que foi falado no áudio. Inference é o tipo 6, que é você tirar conclusões em cima do que foi dito. Então, eles falam alguma coisa, mas não concluem. E aí o raciocínio fica no ar. E aí você, em cima do que foi dito, você consegue concluir. Então, são esses os 6 tipos de questão que caem na sua prova. Dentro do método TIP, a gente analisa cada um deles, vê o padrão de cada um deles, tem uma explicação completa para cada um deles, e aí você começa a entender o que é importante para responder cada tipo de questão e o que não é. Isso faz toda a diferença.